enquanto fazia campanha em Juiz de Fora, Minas Gerais. Segundo a Polícia Militar, ele foi esfaqueado e o autor foi preso. Segundo o filho do candidato, Flávio Bolsonaro, o ferimento foi superficial. O outro filho, Eduardo, disse que o pai está fora de risco de morte. A polícia prendeu o agressor, mas não deu detalhes sobre a identidade dele. Nós vamos ver agora imagens do momento do ataque. Você vê as fontes graduadas do hospital que ele passou por uma cirurgia de quase 4 horas, concluída pouco antes das 8 da noite. Havia uma previsão de que as informações oficiais sobre essa cirurgia seriam divulgadas às 8h30 da noite, no horário em Juiz de Fora e, portanto, horário de Brasília. Mas, como eu disse, o Jornal Nacional conseguiu informações preliminares com 2 fontes graduadas do hospital sobre os procedimentos a que Bolsonaro foi submetido. Ele passou por uma laparotomia exploradora. É um procedimento em que o abdômen é aberto para que os cirurgiões procurem e corrijam lesões. Segundo as nossas fontes, a cirurgia revelou que a faca transfixou o intestino grosso. Esse rompimento foi costurado e resolvido. Ainda segundo as mesmas fontes, 3 lesões no intestino delgado também foram tratadas. E a facada também atingiu a artéria mesentérica, responsável pela irrigação de órgãos do sistema digestivo. Segundo o JN apurou, essa lesão na artéria provocou uma forte hemorragia, que os médicos também conseguiram conter. Eles disseram que, depois disso, o deputado não apresentou mais sangramento ativo. A facada atingiu um ramo da artéria mesentérica e, por causa dessa hemorragia, Bolsonaro teve que receber 2 bolsas de sangue em transfusão. Segundo o Jornal Nacional apurou, o quadro de Jair Bolsonaro é estável e fora de risco agudo e imediato. A hipótese de ter havido uma lesão no fígado foi descartada, segundo estas fontes. Veemência o atentado contra Jair Bolsonaro. A política deve ser feita com diálogo e convencimento. Jamais com ódio. Todo ato de violência é deplorável. Trago aqui meu abraço e meu sentimento de que ele se recupere imediatamente com muita saúde. Qualquer ato de violência deve ser banido da linguagem da política. A democracia não aceita isso. É preciso que, para além da minha solidariedade humana, pessoal, ao meu ilustre opositor, o deputado Jair Bolsonaro, que as autoridades sejam rápidas, eficazes e exemplares na identificação dos responsáveis e na sua punição exemplar. Toda e qualquer forma de violência é inaceitável. A violência como expressão política é um duplo atentado. Atentado à integridade física do candidato e atentado à nossa democracia. A minha solidariedade com os familiares e com o próprio candidato e que a gente não faça qualquer estímulo à violência como forma de manifestação política. Esse atentado deve ser investigado com todo rigor e punido com todo rigor. Lamento profundamente minha solidariedade à família e aos eleitores e desejo um pronto restabelecimento ao Jair Bolsonaro. Essa atitude é intolerável, devemos repudiar, reprimir, combater. A discussão política não admite ódio, intolerância e violência. A gente está num ambiente democrático, a gente deve discutir ideias, posicionamentos, visões de mundo diferentes, mas nunca ter esse tipo de violência. Então, eu acho que esse é um alerta para a gente fazer para a sociedade brasileira. Estamos aí num período eleitoral que esse tipo de ato não pode ser algo inaceitável por qualquer pessoa, né? Eu soube agora, é um acontecimento lamentável. A violência não se justifica. Não é possível que o ódio substitua o debate político. Por mais que existam divergências, nós não vamos resolver nenhuma divergência com facada nem com agressão. Esta agressão, na verdade, muito mais do que a agressão a um candidato a presidente da República, foi uma agressão ao Estado de Direito, ao Estado democrático de direito, né? E uma agressão vil, covarde à democracia. Nós que conhecemos muito bem o sofrimento de longos anos de exílio, repudiamos qualquer tipo de atentado, qualquer tipo de violência e esperamos que as autoridades apurem o mais rapidamente possível a origem e tudo isso que aconteceu com o candidato Bolsonaro. Desejo profundamente que o Jair Bolsonaro se recupere quanto antes
desse atentado e que nós possamos tê-lo nos debates, nas sabatinas, nos atos de campanha. Estendo os meus cumprimentos à família, me colocando também à disposição pessoalmente e enquanto membro do Partido dos Trabalhadores. Em nota, o candidato do MDB, Henrique Meirelles, lamentou todo e qualquer tipo de violência. Disse que o Brasil precisa encontrar o equilíbrio e o caminho da paz e que deseja o pronto restabelecimento de Jair Bolsonaro. Nós procuramos a assessoria do candidato do Patriota, Cabo Daciolo, mas não tivemos retorno. Cava Jair Bolsonaro e políticos em geral nas redes sociais. Adélio Bispo de Oliveira nasceu em Montes Claros, no norte de Minas Gerais. Tem 40 anos e mora em Juiz de Fora. A polícia fez buscas na casa da família dele, em Montes Claros, hoje à tarde. Adélio tem um registro na polícia por lesão corporal em 2013. Uma sobrinha que preferiu não se identificar explicou que foi um desentendimento com um parente. Em questão assim, de arrumar a porta foi porque eles trocaram a chave, porque tinha quebrado o segredo. Ele veio quebrar a porta para entrar, porque ele tinha as coisas dele guardadas aí. Aí eles entraram em luta corporal, foi chamada a polícia para estar resolvendo a situação e por isso teve o boletim. A sobrinha contou que não via o tio há mais de 3 anos, que ele criticava a situação do país, mas que não era agressivo. Ele era bem assim, descontente com a situação do país. Normal, não aparentava agressividade nenhuma, né? Até a gente está procurando entender, né, na verdade, o que está acontecendo. Ele era uma pessoa totalmente do bem. Adélio tinha feito publicações recentemente nas redes sociais contra Jair Bolsonaro. Numa das mais recentes, critica o que o candidato disse numa entrevista. Ele escreveu: "Dá nojo só de ouvir". Em outra, a crítica é a eleitores de Jair Bolsonaro. Em maio, Adélio publicou fotos do que parece ser uma manifestação criticando políticos em geral. Ele aparece ao lado de um cartaz que pede a renúncia do presidente Michel Temer. Publicou ainda textos confusos, com teorias sobre possíveis premonições do ataque terrorista de 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos. As publicações também contêm críticas à maçonaria. Adélio não está filiado a nenhum partido político, mas no Tribunal Superior Eleitoral há registro de que ele foi filiado ao PSOL em Uberaba de 2007 a 2014, quando pediu desfiliação. Em nota, a presidência do PSOL declarou que o fato de Adélio ter sido filiado não muda em nada o posicionamento do partido em relação ao inaceitável atentado sofrido por Jair Bolsonaro. O PSOL manifestou repúdio ao atentado. A nota afirma ainda que, independentemente do breve período de filiação, o PSOL defende que o responsável responda por seus atos. O ataque. Ele disse que a democracia exige a convivência respeitosa entre cidadãos de opiniões divergentes. Um ataque pessoal, né, um candidato a presidente que lidera as pesquisas, é uma coisa que choca todos nós, é repugnante. Espero o pronto restabelecimento do deputado Bolsonaro, né, a nossa solidariedade à sua família, com a certeza que nós vivemos num país que os contraditórios se respeitam, né? As divergências são respeitadas. A gente não pode aceitar de forma nenhuma que um irresponsável, um agressor dessa forma saia ileso disso. A punição tem que ser dura para que todos nós tenhamos a tranquilidade de que nós vamos ter um processo eleitoral com a participação do Bolsonaro e todos os outros candidatos e que as urnas é que vão revelar qual é o caminho que o Brasil quer para o seu futuro. Bolsonaro ganhou repercussão imediata também na imprensa internacional. O argentino Clarín dedicou sua manchete ao caso: violência na campanha eleitoral. Apunhalaram Jair Bolsonaro, o candidato da direita do Brasil. Na capa colocou ainda a foto do criminoso, o vídeo do momento e uma contextualização sobre a personalidade do candidato que chama de ultradireitista. A BBC britânica também publicou o vídeo do ataque, mas sem muito destaque. O francês Le Monde publicou online que o candidato presidencial de extrema-direita foi gravemente ferido com uma arma branca. O americano The New York Times diz que o candidato de 63 anos tem ampla liderança na disputa eleitoral mais dividida em gerações, que Bolsonaro conquistou um público ferozmente leal e prometeu reestabelecer a ordem de um país que sofre com o aumento da violência, tornando mais fácil para os civis portar armas e para a polícia matar criminosos.